Olá, meu nome é Carlos Júnior, estamos aqui em mais um episódio do VC Square, esse podcast, videocast, que a gente tenta trazer o mundo do Venture Capital mais contado pelos próprios Venture Capitals, né? Então, hoje eu estou aqui com o João, da Booming. Obrigado, João, por ter aceito o nosso convite. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Booming e como é que você entrou nesse mercado de Venture Capital. Claro, sempre um prazer estar aqui com vocês, já perdi as contas de quantos eventos participei, é sempre muito bom. Muito prazer, sou o João Braga, CEO da Booming. A gente é um hub de investimento em startups e começamos lá em 2018, quando a gente desenhou que era para ser um ecossistema pré-pandemia, completo ali para fazer a parte dos investimentos das empresas que estavam no nosso redor. Já começando da última pergunta de como eu cheguei nisso, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, a gente entrava como CTO as a Service dos negócios, em conjunto com um fundo. Então a gente cumpria aquele tripé de tecnologia, dinheiro e o empreendedor. O empreendedor chegava para a gente, eu entrava com a tecnologia e trazia o fundo junto. Como a gente começou a crescer essa operação e rodou bastante e começou a ter muito portfólio dentro disso, veio aquela pergunta, por que não separar as operações? Uma vez que eu, por exemplo, não sou de tecnologia, eu, João Paulo, por que não separar as operações e montar uma operação só financeira e deixar a empresa de tecnologia fazendo uma operação individual? Assim nasceu a Booming, para a gente juntar essa parte dos fundos com os empreendedores numa operação única. Tornando curto uma longuíssima história, veio pandemia, acabou um pouco nossos planos de ser um hub, o Arca Hub conseguiu se manter, são guerreiros por isso. A gente não foi por esse caminho, a gente foi para o lado mais de Venture Capital e é onde a gente está hoje. Então, o que a gente faz hoje na prática? Investe, seja com capital próprio ou de terceiros, em startups de maneira individual. Então, a gente fica sempre caçando ali as melhores oportunidades, faz elas se desenvolverem e depois faz a saída. Quando é com capital de terceiro, faz a venda pelo investidor. Quando é capital próprio, é o caminho normal. Então, a gente seguiu um caminho tradicional. Não, muito legal. Então, assim, se eu entendi direito, pode me corrigir. Nasceu quase como uma venture building, né? Trocando serviço por equity, né? No caso, serviço de tecnologia. E depois vocês também botaram um braço de VC com dinheiro próprio de vocês e alguns entusiastas e pessoas da sua rede que queriam botar dinheiro e aí fazia club deal, né? Deal a deal, botava o dinheiro, fazia um contrato de investimento, né? Perfeito. E até hoje você tem a empresa de tecnologia, vocês têm a empresa de tecnologia, ainda fazem venture building, ainda trocam equity por prestação de serviço ou não? Não. Depois da pandemia deu um pouco, cada um foi um pouco se sobrevivendo de um jeito diferente e a gente não fez uma ruptura, vamos dizer assim, societária. Ainda somos sócios até hoje. A empresa ainda existe, como consultoria. Existe. Exatamente. Eles existem ainda, têm seus ativos, só que são operações completamente individualizadas. E a gente focou nessa parte do investimento em si. Claro que a gente ainda se conhece, ainda, enfim, participa da reunião de conselho junto, mas não tem nenhuma operação conjunta hoje. Já tem uns 4, 5 anos. E essas startups que vieram de equity for service, aí, alguma deu certo? Ainda tem alguma no portfólio? Tem uma no portfólio, assim, não vou dizer que deu errado nem deu certo, ela está ainda andando um pouco de lado ali, tá naquele momento de maturação, pivotou um pouco, teve alguns problemas ali societários nesse meio do caminho, mas essa foi a única que sobreviveu daquela época. As outras todas já foram seguindo outros caminhos, já encerraram operações, então hoje a gente tem um portfólio muito mais voltado para a Venture Capital em si, que é o aporte direto, né, do que o passado de Venture Builder. Só sobrou essa que ainda estamos ali tentando fazer alguma coisa. E alguma lição aprendida? Ou do Equity for Service ou do Venture Capital? Compartilha com a gente. Tem uma lição, tem uma lista de lições, né? As principais que você lembra, cara, isso aqui se eu soubesse, eu ia mudar o jogo. Eu acho que o que eu mais posso destacar, uma coisa que está muito em voga de novo, uma coisa que falam bastante disso, toda vez que tem uma tecnologia nova, o que surge de startup naquilo, o nosso maior aprendizado foi o famoso cripto. A blockchain, tudo era blockchain, 2020, Bitcoin era o assunto, e assim por diante. E a gente se aventurou em entrar numa empresa de NFTs, era um NFT misturado ali com criptomoeda. Contra tudo e contra todos, eu não entendo nada disso. Hoje a gente tem 18 sócios, né? Nenhum sócio é especialista nisso e a gente falou assim, cara, é mercado financeiro, tecnologia, a gente entende disso, vamos investir. A empresa deu super errado, quebrou em um ano por uma coisa que hoje, olhando para trás, seria muito óbvio que quebraria, mas na época a gente não era do mercado, não era uma coisa que a gente entendia, era um assunto que estava muito hypado e aí por isso a gente investiu. Desde então, a gente não investe mais nada que esteja muito hypado que a gente não conheça. Por isso eu falei do assunto de hoje, exemplo, inteligência artificial. Então, se o negócio for puramente inteligência artificial, bom ou ruim, isso é outra história,
não é o meu negócio. Meu negócio é muito mais tradicional, quando a gente fala de startups, né? Economias, parte de fintechs, legal techs, até agronegócio a gente tem sócio disso também, então a gente não sai muito da tese de conhecimento. Não é porque isso, eu acho que esse é um bom ponto, né? Invista naquilo que você conhece. Eu lembro que eu tinha visto um documentário, alguma coisa, e entrevistaram um bilionário que morava em Singapura. Me dá uma dica de investimento. Ele falou exatamente, invista naquilo que você conhece, né? Porque, cara, eu já tentei investir em ação, bolsa, e só perdi dinheiro, ou lucrei menos que os outros. E aí hoje eu deixo na mão de um assessor que estuda isso. Meu negócio é investimento em empresas de alto crescimento e early stage, né? As famosas startups, deep techs. Então, é ali que eu conheço. Mais startup até do que deep tech, né? Deep tech eu preciso pedir ajuda, literalmente, dos universitários. Exatamente. Né? Então, eu concordo pelo menos com você, né? Porque senão é uma loteria muito grande, né? E foi a duras penas. E o pior de tudo, né? Quando começa a dar errado, você não sabe o que fazer, porque... Não tem como ajudar, né? Porque o legal do investimento é isso, do Venture Capital. É você estar próximo, poder ajudar, se conectar, corrigir rota. Cara, tá vendo esse buraco aqui que você vai passar? Já passei, desvia. E se você não tem conhecimento, você tá cego igual o empreendedor, né? Exatamente. Não, e foi um aprendizado grande. Ali a gente misturou capital próprio com capital de terceiros. E aí você começa, você não consegue ajudar, você perde dinheiro dos outros, que é pior ainda, que dói mais ainda. E desde então a gente mudou completamente nossa tese, não faz mais essas loucuras e ficou aprendizado. E qual era o perfil de startup que vocês pegavam? Com a maturidade, já estava faturando, não estava faturando? Setor eu já vi que era qualquer um, né? Não era bem qualquer um, mas esse foi o ponto fora da curva. Hoje o que a gente faz, e aí a filosofia que a gente se mantém desde então, normalmente são os setores tradicionais de B2B, então agronegócio, legal tech, fintechs, e-commerce, se você tiver ali um braço de B2B também, e um pouco ali quando você vai para a linha de marketing, dependendo do que for, porque eu consigo conectar com outras empresas. Claro que normalmente chegam de outras coisas um pouco parecidos ali. Exemplo, já chegou do setor de eventos, mas mais voltado para a parte de marketplace de eventos, que é uma coisa que a gente sabe fazer. Então, os setores eles são majoritariamente B2B. Por exemplo, rede social. Não sei operar rede social, só sei usar, então a gente não investe nisso. E a B2C também estaria fora. Exatamente. E qual o estágio dessas empresas? Normalmente um cheque até 1 milhão ali para pegar 10%, 10%, 20%. Então já estão faturando? Já. A gente está falando de um faturamento de 10 a 100 mil mais ou menos mensal. Claro que são mais guidelines ali do que cravado em pedra, né? É que 10 mil é bem early stage, né? Sim. Menos de 200 mil faturamento ao ano. Aí acontece muito quando a empresa tem um potencial grande no B2B que eu consigo trazer um player para virar o jogo. Exatamente. Por isso que eu falei, acaba sendo mais uns marcos, mas o foco mesmo é aquela que está faturando os seus 100 mil, vai pegar 1 milhão, 2 milhões por 10, 20% do negócio. Eu estava até comentando isso essa semana com essas estratégias, porque hoje aqui na Sai do Papel, a gente investe, a gente brinca que é o segundo cheque, agora é o segundo Pix, né? Geralmente é a segunda rodada, porque o cara já pegou o dinheiro, o capital próprio de Family, Friends e anjos para poder tirar do papel, criar o protótipo, validar e chegar nos primeiros clientes. E aí quando ele encontra aquele modelo de escala, e mais não tem dinheiro para acelerar, aí é onde a gente entra. Então, geralmente, o uso do dinheiro que a gente vai é muito para comercial e marketing, né? Claro que sempre sobra um pouco para tecnologia, alguma outra coisa, mas mais comercial e marketing. Mas esses múltiplos, eles acabam sendo menores, né? Porque aí você vai pegar uma empresa que já faturou 1, 2 milhões, vai aplicar um múltiplo que no nosso caso, sei lá, hoje em dia o mercado está aplicando muito 5 vezes, 10 a 20 milhões, e o cara vai sair por 100, 150, 200 no máximo. Só um múltiplo de 10. E quando eu investia como anjo, né? Totalmente aleatório, né? Assim, eu gostei, bota dinheiro. Mas eram cheques pequenos, até 50 mil, e a startup estava começando, o valuation era de 1 milhão, às vezes estava no papel, nem sei se... E aí, cara, também quando dá certo, cara, o múltiplo é de 50 vezes, exatamente. Sei lá, 10 é pouco, né? Então, mas também não adianta investir em 1, 2, tem que investir, na minha opinião, em 20, 50 startups. Você vai na estatística, né? E aí é spray and pray, né? Então é mais ou menos isso. Não sei, cara. Eu confesso que eu tenho vontade de voltar, separar 500 mil e botar aí em 50 startups e deixa a vida. E aí ver os cavalinhos correndo e os que apontarem lá, os top 5, top 10, eu começo a me aproximar para fazer o smart money e começar a conectar.
E ter o fundo de segundo round, que esse é um fundo muito mais estratégico, com retorno menor, risco menor, né, fazendo alguma coisa até com venture debt, né, com kicker, alguma coisa que mesmo não tendo um evento de liquidez, como ela tem capacidade de pagamento, consegue ter o retorno. Sim. Não sei. Mas não tem certo e errado, né? Não, vocês hoje, olhando para trás, vocês acham que qual seria o melhor momento de vocês? Vocês acham que é o mais melhor custo-benefício? Sim, como você falou, não tem certo ou errado. O que a gente fez? A gente começou abrindo o cheque, vamos botar assim, e vendo o que tinha e trazendo para o portfólio. Então, se a gente pegar numa linha de fundo, seria aquele processo de captação, momento de captação de deals, né? Hoje a gente está no estágio muito mais de maturidade do portfólio. Então, é muito mais difícil a gente entrar numa nova empresa e é muito mais provável fazer follow-ons ou fazer fusão, ou seja, até uma possível venda que aconteça. Por quê? Eu prefiro hoje, né? A gente gasta muito mais energia, direciona muito mais energia para o portfólio que tem para fazer uma saída maior do que eu fazer essa parte do pulverizar meu portfólio. E trazer novas, porque vai ter que aumentar a equipe. E dá trabalho. Eu também não consigo. Né? Então, assim, são quantas investidas hoje? Hoje a gente tem 10. Né? E aí dá para conseguir dar uma atenção, né? Exato. Cada sócio cuida de uma, que é um especialista. Como é que vocês fazem essa divisão? Não, hoje a gente, como empresa da operação da própria empresa, a gente acompanha todos ao mesmo tempo, participa de reuniões de conselho, faz relatórios, assim por diante, e de acordo com a necessidade de cada empresa, a gente conecta ou um sócio ou um parceiro. Então, por exemplo, tem uma empresa que tem um forte braço de banking ali, ou sistema financeiro. A gente tem um Conrado, que é nosso sócio da XP e tal, a gente conecta naquela empresa pela necessidade. Já a outra, por exemplo, é de agronegócio. Ali não. Ali eu vou botar muito mais o pessoal da Auris Marçal, muito mais o pessoal, o Vitor, por exemplo, que é um sócio que entende disso. Então, a Booming como um todo funciona como uma operação de catalisadores ali de funções e vai distribuindo de acordo com a necessidade. Então, a gente não faz aquele modelo que também funciona, mas é outro modelo de distribuição de sócio, né? Cada sócio cuida de um deal, a gente prefere não. Eu pego todo o portfólio e vai acompanhando. Até por isso que a gente não pode também pulverizar muito. Se eu tiver 50, 100 empresas, não tem como. Vou ter que ter uma equipe de 200 pessoas. Para acompanhar de perto. Né? Por isso também a gente enxugou um pouco. Também foi parte do processo de aprendizado. No início a gente tinha uma equipe muito maior para poder acompanhar tudo. A gente foi enxugando para poder focar no portfólio atual com muito mais senioridade, entendeu? Então foi esse balanço que a gente foi fazendo ao longo dos anos. Você citou a Álvares, né? E como é que você está vendo o mercado hoje de corporativo, né? Eu confesso que minha análise, assim, meu olhar, assim, de longe, é que teve um hype uns anos atrás, CVC e todo mundo tem que ter. Foi a mesma coisa em consultoria de Open Innovation. E hoje em dia, não é nem que chegou a maturidade, eu acho que foi o outro extremo, né? Poucas empresas lançando e eu não vejo também muitos cases e resultados muito famosos vindo de corp. Claro que tem muitos, sim. Mas não é uma coisa que eu tinha uma expectativa de alguns anos depois, que como a gente está agora, de ser uma esteira muito forte, né? Você tem essa mesma percepção, a palavra certa é percepção. Não quer dizer que seja verdade, é a minha percepção. Lógico. A gente trabalhou com bastante corpos na época, na famosa CV6, porque a gente fazia a gestão do deal flow deles. Claro que não dá para generalizar, porque cada caso vai ser um caso, claro. Mas o principal aprendizado assim, global e a percepção que a gente tem quanto a isso era um momento onde testou-se muito no mercado, então os CVCs eles surgiram para uma alternativa de receita das empresas, uma alternativa de portfólio, assim por diante. E começou a ver que não é bem assim que funciona, até porque existem algumas corporações que era mais caro eles manterem um fundo ativo do que o próprio retorno, até pelos funcionários que estão ali dedicados, pela estrutura necessária, assim por diante. Então, teve uma maturidade maior de approach do negócio e hoje os CVCs que vão ter, eles não estão mais focados só no retorno financeiro. Tem que ter um porquê, tem que fazer parte da estratégia global da empresa e se não fizer sentido, eles vão limpar. Por quê? Porque não é mais aquele famoso, entre muitas aspas, P&D. Eles separaram P&D é uma coisa, CVC é outra. Se CVC não tiver um propósito bem claro, encerraram. Quem te viu de CVC morrer, e não por falta de dinheiro, por falta de não ter o que fazer aqui dentro, entendeu? Foi uma coisa absurda, assim. Então, hoje, a percepção que eu tenho, claro, que a gente trabalha muito mais afastado deles hoje, eles existem, só que são muito maiores. Então, por exemplo, a gente trabalha com um CVC lá de São Paulo, que eles só adquirem empresas acima de 100 milhões de dólares. Então, saiu um pouco dessa linha de startup que a gente falava, de cheque de 1, 2, 5 milhões.
Então, por quê? Porque ali ele já vai pegar, já vai conectar com um cliente grande, vai botar na estrutura, aumenta até a ação da própria empresa. Né? Mas isso já não era uma área de novos negócios, a M&A, que sempre existiu, e eles sempre olharam ali quem que eles podiam comprar de concorrente, de sinérgico, né? Tem, mas não mais naquele startup early stage que a gente tem. Por exemplo, posso ficar citando muitos nomes, mas tinha um CVC de uma empresa de petróleo, por exemplo. Você vai investir 1 milhão numa startup, vai conectar num network de petróleo, pô, é uma diferença absurda. Então, as áreas existem, elas continuam existindo. Só que está muito mais voltado, do nosso dia a dia, né, claro, muito mais voltado para os grandes negócios, que eu vou ter um retorno mais rápido, do que aquele sistema de maturação que eu vou investir hoje, daqui a 5, 10 anos vou dar retorno de alguma coisa. Tá? Eu tenho um case que eu sempre lembro de uma empresa de telecom, que ela precisava entrar num contrato, e aí ela se conectou com uma startup, e aí eles ganharam um contrato, que é um contrato milionário, e depois ela acabou adquirindo para poder ter essa tecnologia para concorrer em outros contratos, e hoje é parte muito importante do faturamento dessa empresa, essa startup, né? E aí eles estão sempre em busca de replicar esse case, né? Que eu acho que esse que era a tese inicial. Exatamente. Você lembra de algum outro case que aconteceu, que você tenha acompanhado, que você tenha visto similar, de alguma empresa dessas nascentes que foi se conectada a um CVC, uma empresa, e realmente conseguiu esse case clássico? Eu conheço pelo case da startup, que para a startup foi muito bom. Por exemplo, a gente participou muito, e aí eu estou falando, acho que foi em 2018, 2019, por ali, junto com o pessoal da Shell, que eles faziam esses programas, tinha até o nome, o programa em si, que deu muito certo, para as startups, inclusive. Eu não tenho informação se para a Shell, qual foi o validador e assim por diante, mas... A Shell adquiriu a startup. Eles investiram através do programa deles e trouxeram para o ecossistema da própria Shell em si. Então, na época funcionou bastante para as empresas, que era quem a gente acompanhava. Não sei se no longo prazo se manteve. Cortamos por nenhum motivo, foi só porque acabou mesmo o trabalho, mas a gente cortou o laço, não sei mais o que aconteceu. Mas eu não conheço nenhum caso, e aí não é porque não existe, é porque eu realmente não conheço, um caso que fez diferença na grande empresa, entendeu? Sei dessa história, por exemplo, da telecomunicação, também conheço esse case. Tem alguns cases ali de tecnologia, por exemplo, a própria Meta, se a gente for internacionalizar o assunto. Eles fazem isso constantemente. O Google nasceu dessa forma, praticamente. Mas com gente grande, né? Não tantos cases. A própria Local Web comprou várias startups que hoje são pilares da empresa, do grupo como um todo, e importantes no faturamento, que vieram dessa tese clássica, né? É o arroz com feijão bem feito, né? A tese clássica é que funciona. Quando começaram, minha opinião, lógico, mas quando começaram a divergir um pouco disso e começaram muita inovação, não tem muito casamento. Eu só vi pelos contratos. Eu acho que assim, eu acho que, de repente, nessa tese TVC, e tem pessoas que conhecem e dominam muito bem, eu não sou a grande autoridade disso, mas pelo que eu estudo e eu vejo, converso com as pessoas, essa tese de sinergia, ela acaba, como você falou, que é a mesma coisa que você faz com o seu portfólio. Exatamente. Né? Puta, eu vou pegar essa startup porque eu tenho como conectar com ela e com essa empresa que eles vão fazer negócio e vai crescer. E eu acompanho e apoio isso. Tá? Então, essa grande empresa, quando ela consegue dar mercado, seu canal de distribuição, eu estava até conversando também com uma empresa grande da área de tecnologia, uma dessas bigs que tem, e com um head de programa de startups deles. E eu falei, putz, vocês estão investindo, dando crédito? Ele, não. Hoje a gente está selecionando startups que utilizam muito lá o cloud, enfim, a plataforma deles. E a gente não está pedindo para eles migrarem, a princípio. A gente trabalha com eles canais, porque eu acesso a todas as empresas do Brasil e do mundo. Vendo, e quando vendo ele nem precisa migrar. Aqueles clientes que eu estou trazendo, ele monta uma estrutura com a minha tecnologia e aí eu começo a faturar através, porque a startup vira minha cliente. Perfeito. E quanto mais cliente eu trago para ela, mais eu faturo em cima daquela startup. Ou seja, até acabou esse negócio assim, cara, vem para o meu, migra, porque, cara, é muito difícil. Quanto maior a empresa, mais difícil migrar a tecnologia. Claro. Mas o cara pegar e fazer um deparo e manter 2 servidores ali, 2 infras, isso aqui está com o Cloud X, esse aqui está com o Cloud Y, e esse cara está me ajudando a trazer clientes, por isso que eu estou botando nele. Acho que foi viável. Eu gostei dessa estratégia, né? E passa por isso. No final das contas, tudo é dinheiro, né?
O cara pegou e deu dinheiro para a startup através de cliente, que é o melhor dinheiro do mundo, melhor do que empréstimo, melhor do que equity, né? Dinheiro Sim. de receita de cliente. E fora que aí tem toda a leveza da burocracia ali, que é um contrato de prestação de serviço, não precisa fazer multa nem nada do tipo. Mas é isso, é o arroz com feijão bem feito, sabe? Quando a gente tira esse cara, grande aprendizado nosso na Boom, quando a gente tira esse viés de muito hypado, eu quero fazer bonito, marketing, e foca no que realmente importa, que é o resultado, o negócio funciona. Então, se eu for carimbar, mais uma vez, não é o meu mercado, mas se eu for carimbar, o que a gente vê de CVCs quem fez focado no arroz e feijão que dá certo, que é isso, trazer receita de cliente, você ajudar com alguma outra estrutura, funciona. Muito marketing, muita inovação, que é misturar com P&D, que é outra área, acho eu, aí começa a dar ruim. E até alguns já devem fazer isso, né? Olha, cara, primeiro eu vou te gerar a receita, Sim. como é o validador, e se eu achar que você entrega, se eu achar que dá para escalar você, aí eu boto o dinheiro, eu quero ter a opção de botar o dinheiro para ser sócio. Aí entra no M&A que você falou, que é volta ao mercado tradicional que funciona. Porque eu acho que muita gente fez o inverso, né, do CVC, ó. Puta, esse cara aqui tem muita sinergia comigo, eu consigo ajudar ele. Bota o dinheiro e depois, cara, eu na minha governança não consigo ajudar ele, o cara não é bom, eu boto o cara na cara do gol, o cara não sabe fazer gol. Então, porra, já vivenciei isso, né? Exato. E aí acaba que não dá certo, né? Fora as outras, quando misturam as burocracias e relatórios infinitos, você trava tanto. Lógico que agora a gente já aprendeu, né? Porque como a gente fez a gestão de alguns deal flows de CVCs e tal, a gente tem empresa ainda com alguns CVCs, o nível de informação que eu tenho que passar, o nível de periodicidade e tal, como a gente se acostumou, funciona. Mas botar numa startup nova, daqui a pouco o cara tá criando uma área só de reporte. Então, daí também que você vai começar a equilibrar um pouco até que ponto eu boto a mão, até que ponto eu só acompanho. Mas ainda vejo muito potencial nesse mercado. Até porque, como não encontraram qual é a receita de bolo, vamos dizer assim, ainda tem bastante água para rolar nesse mercado de CVC. Alguém encontrar... Fora funciona. É isso que eu ia perguntar, cara. Fora funciona. Por que você acha que funciona fora e não funciona aqui? E são as mesmas empresas, muitas vezes são as multinacionais, né? Exato. Aí a gente vai entrar numa discussão numérica, mas fora funciona e mais ou menos aqui não, acredito eu, muito pela questão cultural e do foco dos dois lados. Vou pegar um exemplo, e tem também os pormenores e por trás das histórias que a gente não fica vendo muito, mas, por exemplo, o próprio Meta, ou o próprio Gmail, que surgiu dentro do seu ecossistema, vamos dizer assim, da Google, que era, na época não existia esse nome, mas seria um modelo de CVCs, né? Se você resolve um problema do meu lado, eu te gero receita, trago o cliente, eu te compro se fizer sentido ou não. Esse romantismo, e aí boto eu a culpa na cultura, vamos dizer assim, do romantismo de caramba, quero sair aqui multibilionário e tudo mais, às vezes é o que trava um pouco. E é outro caminho. Então, por exemplo, se eu for entrar no ecossistema da Meta, eu já vou ser focado no ecossistema da Meta. Não adianta eu tentar entrar no ecossistema da Meta, do Google e do, sei lá, algum lugar de Londres ao mesmo tempo, porque é completamente fora. Então, não tenho tanta experiência fora do Brasil, no sentido de CVCs, mas os que a gente teve contato lá com o pessoal da Studio X, que era também no CVC dos Estados Unidos, o pessoal do Texas ali, a gente conversou bastante, e todos eles tinham a mesma tese. Eu vou entrar numa empresa, a empresa inclusive já está entrando nesse formato acordado, que eu vou te gerar receita, se você bater meta XYZ eu te compro. Eu não vou comprar 10%, eu vou comprar a empresa. Não, tem já uma meta estabelecida de compra, né? É um acordo bem feito. Aqui a gente ainda está, engateando um pouco nesse mercado que eu ainda tenho aquele sonho de usar o dinheiro do CVC com 10% de equity, 20% de equity e ainda trazer cliente ao mesmo tempo. Não é bem assim que funciona. Eu sempre fiquei curioso, né? Porque no final das contas eu acho que, claro que tem várias estratégias de por que investir, mas nessa estratégia de sinergia, no final das contas, dando certo, você quer adquirir, né? Para poder proteger. Pelo objetivo maior, né? Porque é diferente. Vou pegar o nosso caso como exemplo. Eu não invisto numa empresa pensando em adquirir a empresa. De maneira alguma. Inclusive... Você é investidor, você já investe pensando em sair, né? Exatamente. Cara, quem vai me comprar para poder ter meu lucro. Exatamente. E no momento definido, inclusive. A gente, por exemplo, eu não tenho um sócio meu que ele tem esse sonho de investir numa empresa do zero até o IPO. Eu não tenho essa lógica. Então... No Brasil é meio complicado, né? Porque a IPO no Brasil é quase unicórnio. Né? Nem me fale. Às vezes nem unicórnio. Mas... Então, quando a gente pensa nessa linha, é uma coisa muito mais, vamos dizer assim, nossa cultura. Quando eu vou, e aí, pelos contatos que a gente teve, até por isso que não deu tão certo, para a linha de CVCs, que é essa visão de eu vou comprar 30%, 40% para se der certo, eu vou adquirir tudo,
eu tenho que trocar completamente a cabeça, completamente o jeito que desenvolvo. Então não dá para ficar misturando as coisas. Entendeu? Não dá para misturar os mercados. Por exemplo, é o clássico quando um CVC entra, ele quer comprar os anjos. Justamente por isso, para ajudar aquela limpeza. Então, a gente ainda mistura um pouco esses dois meios, esses dois mercados, e tenta fazer com que... Cara, são mercados diferentes, são operações diferentes, propósitos diferentes. Até você colocou muito bem, o nome startup, na verdade são empresas de pequeno porte com um potencial de escala muito grande. É muito mais fácil quando a gente enxerga dessa forma do que começar a dar nome para tudo, começar todo aquele brilhantismo que aí confunde um pouco. Entendeu? Aquelas clássicas, qual é a categoria de investimento, né? Se vai ser anjo, se é seed, até que ponto é seed, até que ponto é anjo. Lógico que a gente que é do mercado entende o nível que é, mas o que importa, né? Maturidade da empresa, cheque que eu vou colocar, potencial de crescimento e retorno. Então não tem muito o que inventar. É arroz com feijão bem feito. E você falou muito assim, poxa, eu estou ajudando as empresas no deal flow dela, mas vocês vão além, né? Depois de investida, vocês também ajudam a acompanhar, fazendo reporte ou não? Quando a gente faz de capital de terceiros, por exemplo, gestão de fundos, ou pools, ou clube de deals, a gente faz desde a parte do, vamos chamar de screening ali, até achar as empresas, negociação, fez o aporte, faz o acompanhamento, nosso principal ganho é na saída. Então, eu entro junto com o investidor, ele coloca dinheiro, eu coloco trabalho ao longo de todos os anos. Então, por exemplo, a gente fez uma saída ao longo desses anos via dinheiro de capital externo, né, de terceiros, onde o nosso ganho foi na performance. Então, no começo... O que é série CDI ou... É o que é CDI, exatamente. Aí tem um X lá, depende da negociação. O benchmark pode variar, normalmente é CDI. Mas eu vou entrar no começo, ninguém paga nada no início, o investidor não paga nada, a gente entra em conjunto, vai acompanhando, aí eu faço reunião de conselho, todos os reportes necessários, de acompanhamento de prazos, cláusulas e assim por diante, e lá no final, na saída, a gente pega um X de performance. Então, é um modelo que eu tenho quando é de capital de terceiro, de falar para o investidor, cara, eu só vou investir em negócio que eu realmente acreditar. Não, porque senão você vai trabalhar anos e anos e não vai ter o retorno, né? Exatamente, que é o que a gente brinca, mas é verdade. Nesse sentido, se eu fizer besteira, o investidor só perde dinheiro. Eu perdi dinheiro e tempo, que é dinheiro 2 vezes. Então, assim, na verdade, eu vou perder muito mais que ele. É verdade. Daí vem o nosso comprometimento. Então. Não, de fazer dar certo, né? Exato. E só entrar no que você acredita, como você falou. Onde a gente pode ajudar. Existe um caso agora, inclusive, a gente está quase... não é recuperação oficial, mas a gente assumiu parte da empresa ali para poder recuperar o negócio. Já era do portfólio ou é uma empresa? Já era do portfólio. A gente investiu lá em 2021. O negócio começou a andar, tal, não sei o que, mas por N motivos começou a cair no ano passado. A gente viu, o negócio tá caindo, peraí. Então o que eu posso fazer além de só acompanhar, ajudar, vamos chamar assim, mentoria? Aí chegou o ponto de a gente botar parte da nossa equipe lá dentro, fazendo, vamos acompanhar. Lógico que a gente começou pelo financeiro e tá recuperando a empresa, então... Cara, isso é complicado, cara. Eu já fiz isso. Isso em Startup on Stage é muito complexo. Porque não tem recurso... Porque mesmo quando está com problemas, uma empresa maior, ela ainda tem recurso para você ter o mínimo de mobilidade ali, de investimento para poder salvar. Sim. Na startup é muito complexo. E os empreendedores ainda continuaram? Eles aceitaram isso bem ou eles saíram? A gente tirou o CFO, né? Eram mais de um empreendedor, na verdade ficou o CEO, que é o que não está até hoje. O sócio dele, que era o CFO, a gente tirou, foi parte do acordo, inclusive, para a gente assumir a cadeira do financeiro e recuperar a empresa. Entendeu? Claro que a gente teve que fazer umas operações que a gente já conhecia, trouxe mais um pouco de capital, também não adianta, não tem milagre, né? Então, isso que eu falei, né? Tem que fazer, exatamente, botar um pouco mais ali e foi recuperando. Não é o nosso modelo de trabalho, não vou falar que eu vou fazer isso com todas, mas é porque esse caso, diferente da que eu te falei de cripto, né? Esse caso a gente viu, tem como recuperar desde que regras sejam seguidas. E aí não é uma regra de governança, é uma regra além governança. Enfim, como é para recuperar a empresa e o próprio CEO obviamente quer, a gente fez um pouco diferente, mas por que eu estou contando isso? Esse é até onde a gente vai para poder remunerar o investidor na saída, entendeu? Porque a gente investiu em 2021, já tem, botar 5 anos de empresa, acompanhando, 5 anos de relatório, todo aquele trabalho. Aí começou, por causa de XYZ coisas, a cair, eu vou só abrir mão, eu falei assim, beleza, vem a pulverização. Se fossem 50 startups, 60, eu só fecharia o olho. Mais uma aqui quebrou, não tem problema. Como a gente foca nas poucas, portfólio menor, eu consigo fazer tem isso. que fazer dar certo. Né? Por outro lado, eu só preciso fazer isso em uma. Não precisa fazer em muitas. Né? Exatamente. Não, e esse é um dilema muito grande, né? De até onde a gente vai, até onde você insiste, não insiste, e abre mão, né? E muitas vezes porque o jogo é esse mesmo, assim, olha, não deu certo, obrigado, tchau, a próxima.
Mas ao mesmo tempo tem aquele, cara, putz, será que a gente vai abrir mão? Conseguimos ajudar? A gente consegue ajudar, por que não ajudar? Né? E aí tem o dinheiro de terceiros. E eu sinto que assim, é cultura, que nem a gente falou. No Brasil, cara, todo mundo quer tentar dar até o último caso. Lá fora, o cara testa, sei lá, 6 meses, 1 ano, pegou dinheiro de capital de investidor, não deu certo, ele fala, cara, não deu certo, tô abrindo mão, fecha a empresa e tá todo mundo ok, ok, e investe de novo naquele cara, se fizer sentido, dessa vez não deu certo, mas agora vai dar. Aqui no Brasil, cara, o cara fica marcado com X e não vai. E eu lembro de um caso que eu acompanhei uma startup, que ela tinha capital, mas o cara tentou, ela ainda tinha caixa para poder rodar mais uns 6 meses. O vendedor falou, olha, cara, não estou vendo como eu vou escalar isso aqui, não vou perder mais tempo da minha vida, deixa eu retornar o dinheiro de vocês, investidores que ainda tem caixa, e vou fechar a empresa. Cara, os investidores que eu conheço ficaram puto, porque esse cara é um covarde, desistiu no meio do caminho, puta, perdi parte do meu dinheiro. Cara, e o olhar era outro, assim, puta, o cara tentou, não conseguiu, não via como, cara, foi sincero, cara, eu não vou conseguir fazer isso virar. E ainda salvou. Alguns outros poderiam torrar até o final, ser mais agressivo e falar, cara, torrei o dinheiro, não tem mais nada, tô indo. Sim. E devolver o dinheiro. Então, culturalmente é muito diferente, né? A maturidade é diferente, né? Tanto do investidor quanto do empreendedor, né? Porque os dois têm que estar alinhados com isso. Teve um caso, esse caso não é meu, de um sócio meu, que foi algo parecido, o empreendedor viu que o negócio não ia funcionar, mas aí entrou nessa linha do investimento no próximo negócio. Ele sentou com os investidores e abriu o jogo. Exatamente essa postura, eu achei incrível. Ó, o negócio é assim, 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 ele não vai virar por causa disso, isso aqui, não faz sentido a gente ir até o final. Mas ele conheceu outro sócio, assim por diante, estruturaram um novo negócio, quase como um voto de confiança, né, segunda chance. Me dá 6 meses, eu vou criar esse negócio dessa forma aqui, a gente investe e troca ações. E aí vocês, ao invés de só afundarem nesse negócio, a gente encerrou, eu já convido vocês para a próxima, assim, para a primeira parte rodada. Desse dinheiro já é o aporte inicial. Exatamente. Eu achei uma saída brilhante, assim. Claro que eu não acompanho a fundo, esse case não é meu, mais uma vez, mas eu achei uma saída boa que é um empreendedor sensato. Ele é maduro. Ele fala, esse negócio aqui não funciona. Por X, é difícil, cara. Eu mesmo tenho essa dificuldade quando estou empreendendo. Caraca, não vou dar certo. Não, tento mais um pouquinho. Pô, botaram dinheiro. Tem muita gente envolvida. Não quero coletar essa... Porque a gente vê como uma coisa horrível. Cara, pô, eu fui incompetente. Não é. Faz parte do ciclo da startup acertar falhas, né? Mas a gente tem muita dificuldade em aceitar que falhou. Até que ponto é persistência, até que ponto é insistência, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o brasileiro, e eu me boto nesse grupo, infelizmente, ele insiste demais. Ele é difícil abrir mão. Né? Exato. Cara, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Booming, e de repente uma startup que quer apoio de vocês, ou uma corporação, entra no site, rede social, fala qual é o site da rede social pra gente. Show. A gente tem nosso site, né? booming.vc, booming.vc. Lá, inclusive, a gente tem aberto para o público que queira conhecer as startups, nosso braço de estruturação, que é antes dessa conversa inteira de investimento, não tenho nada, eu preciso estruturar meu case, nunca captei na vida, ou quero ajuda. A gente tem um time para isso. O pessoal ajuda a montar o deal, montar o case, estudo de viabilidade econômica, assim por diante. Então lá no site é só entrar que o pessoal vai entrar em contato. Ou no Instagram também, mesma coisa, booming.vc, @booming.vc, né? booming.vc. São os 2 canais que a gente tem, o nosso escritório também aqui em Ipanema, aqui do lado. Aqui do lado, então, vizinho. Quem for do Rio, fica à vontade, pode ir lá visitar a gente. E vai ser um prazer trocar ideia, porque esse ecossistema, ele funciona dessa forma, né? Você vai conhecendo os bons negócios, você vai conhecendo as pessoas, sendo convidado. Mais ou menos uns 15 anos atrás, eu ouvi uma frase de que hoje é meu sócio, que eu achei sensacional, que ele falou assim, cara, os melhores negócios são aqueles que você é convidado, não adianta achar que você vai achar algum Com certeza. É igual Joe Flow, né? A boa startup, o bom empreendedor, ele diz não para dinheiro, tem mais dinheiro do que ele precisa. Exato. E aí ele convida, então, quem é convidado para aquela mesa, quando você começa a ser convidado para aquela mesa, é onde você começa a ter os bons negócios. Concordo plenamente com você. Perfeito, então a gente tem essa filosofia. Obrigado demais, cara. Foi um grande prazer, viu? Mais uma vez estar aqui com vocês.